Olá, meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí a mais uma semana que o Senhor nosso Deus nos concede para vivermos. E nada melhor que começarmos nossa semana meditando na palavra de Deus e estudando a respeito das Sagradas Escrituras. E hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo da palavra de Deus. E o estudo de hoje se encontra em Jeremias, capítulo de número 18, verso de número 1 ao 6, que nos diz o seguinte, a Sagrada Escritura. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus queridos irmãos, essa é uma passagem bíblica muito conhecida que nos traz lições muito importantes para nossas vidas. Meus queridos irmãos, o oleiro trabalhando é uma figura do nosso Deus Criador, que tem todo o povo em sua mão. Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso. E hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo que nos traz lições muito importantes para nossas vidas a respeito de as lições espirituais do oleiro divino. E este texto sagrado, meus queridos irmãos, revela uma lição prática que Deus ensinou ao profeta Jeremias acerca da maneira que Deus trabalha com cada um de nós, seus servos. O Deus da Bíblia é o verdadeiro oleiro divino que moldou o homem do pó da terra e ainda trabalha com este mesmo material, modelando o barro, fazendo do mesmo barro um vaso novo. Daí o fato do apóstolo Paulo dizer com muita propriedade: Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. A importância do oleiro divino nas Escrituras. Em Isaías capítulo de número 64, verso 8, a Bíblia diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Todos nós devemos reconhecer, meus irmãos, que somos o barro e o Senhor é o nosso divino oleiro. No Salmo 31, verso de número 12, Davi reconhece a sua fragilidade dizendo: Sou como um vaso quebrado. Após o seu pecado, Davi se sentia como um vaso quebrado e chegou a pensar que estava cortado da presença do Senhor. Salmo 31, verso 22. Porém, o oleiro divino consertou o seu vaso quebrado e lhe devolveu a alegria da salvação. Salmo 51, verso 10 ao 12. Em Provérbios, capítulo de número 25, verso 4, o sábio Salomão escreve dizendo: Tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. É preciso, meus irmãos, ser tirada toda a escória da nossa vida para nos tornarmos vaso útil e santificado ao possuidor. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 21. E em Isaías, capítulo de número 30, verso 14, o profeta Isaías
afirma que o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, os que rejeitam a sua palavra. Em Jeremias capítulo 18, verso 4, o profeta Jeremias observou na casa do oleiro como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Somente o Senhor, meus irmãos, tem o poder de restaurar completamente o vaso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 15, o Senhor disse a Ananias acerca de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Em Romanos capítulo 9, verso de número 21, Paulo faz uma pergunta dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, a Bíblia afirma que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Em Apocalipse, capítulo de número 2, verso 26 ao 28, Jesus fez uma promessa ao crente vencedor, dizendo: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Meus queridos irmãos, do barro fomos criados, Gênesis 2, verso 7, e ao barro tornaremos a voltar, Eclesiastes 12, verso 7. E para concluir, meus queridos irmãos, esse estudo bíblico de hoje, veja que privilégio o oleiro divino promete aos vasos de honra, os mesmos vasos que outrora já foram quebrados, amassados e reeleitos. Novamente, agora recebe a autoridade ao lado do oleiro divino para reger as nações e quebrá-las como vasos do oleiro. Só o nosso Deus pode fazer isso, meus irmãos. Vale a pena ser fiel. E esse é o estudo que compartilhei com vocês neste dia. Que essa palavra sirva de aprendizado para nossas vidas. Deus é o nosso divino oleiro. Nós somos os vasos. E se você se dedicar e entregar a tua vida a Ele, Ele vai te moldar e fazer de você um vaso para a honra. Essa é a palavra que eu vos deixo neste dia. Que tenhamos todos uma ótima e abençoada semana, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório.